Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Iniciando essa live. Tudo bem a todos? Boa noite, todos muito bem-vindos. Olá, J. Júnior entrando, a Carol entrando, sejam bem-vindos, pessoal, todos que estão chegando aqui na live. Hoje um tema extremamente atual, necessário aqui, a gente vai ter o prazer de conversar sobre isso. Daqui a pouquinho já vou convidar o Dr. Felipe para fazer parte aqui da live com a gente. Aguardar mais 2 minutinhos até o pessoal estiver entrando. Sejam bem-vindos, Thiago. Vamos lá, vamos entrando. Marcela entrando também, seja bem-vinda, Marcela, todo mundo. Muito bem, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já começa. Vamos lá, já vou convidar aqui o Dr. Felipe para iniciar com a gente. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aqui participando. Uma boa noite a todos. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, vamos me apresentar. Meu nome é Leandro, hoje eu estou aqui representando a Nanolab Nutrition nessa live de hoje. Quero que todos vocês sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar isso. Começando aqui nossa conversa, nosso bate-papo com um grande especialista, Dr. Felipe. Vamos lá, convidar ele aqui para entrar em sala com a gente. Dr. Felipe, olá. Convidado aí a entrar na sala. Ok, Dr. Felipe, tá por aí? Mais uma vez, fazer o convite aqui para ele. Vamos lá. Perfeito. Só um minutinho, pessoal. Estou convidando aqui o Dr. Felipe para iniciar. Dr. Felipe, chegou com o convite por aí? Aí, Muito bem, olá. tudo certo? Deixa eu tentar, tô ajustando um tripé improvisado. Muito bem, aqui também. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu alinhar a câmera por aqui também. Opa. Aí, acho que ficou melhor agora o visual. Tudo tranquilo, doutor? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te vendo e te ouvindo bem. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Perfeito. As mesmas condições, meu cara. Muito obrigado aí. Vamos lá, vamos dar o início aqui à live. Primeiramente, quero muito agradecer a participação de todos, todas as pessoas que estão entrando por aqui agora. Agradecer aí a presença do Dr. Felipe. Vamos apresentar, meu nome é Leandro, sou enfermeiro. Hoje estarei fazendo essa mediação aqui da live pela Nanolab Nutrition. Quero dizer que é um grande prazer, doutor Felipe, estar recebendo você por aqui. O senhor sabe muito bem da minha admiração, toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e conhecimento que o senhor tem. E gostaria, doutor, que para introduzir aqui, começar logo conversando sobre isso, diz para a gente como o senhor se interessou, como começou a carreira, como começou essa vida de prescritor de produtos canábicos. Conta um pouquinho da sua história para a gente, por gentileza. Boa noite, Graciane. Graciano. Com o no final. Assim, ó, a minha história, cara, ela vem de alguns lugares diferentes. Ela é meio que multimodal. E aí, primeiro, vamos ver. A minha avó estava tomando,
descobri que a minha tia tava pegando canabidiol de uma fonte que a gente não sabia certinho qual que era. E aí, meio que muito junto, assim, muito num período de tempo, um espaço de tempo muito curto, a minha avó estava tomando. Eu descobri que tinha na farmácia, o farmacêutico amigo meu falou que tinha. E num dia, três pacientes pediram sobre o canabidiol. Assim, eu atendi eles, e aí, assim, na medicina isso é muito interessante. Tu é enfermeiro, né? Então acho que tu já viu isso. Então, por exemplo, hoje eu atendi dois pacientes que passaram por um caso recente de suicídio. Então, é incomum demais e vem. Eu e a tia, falando da tia, a tia que estava comprando de maneira ilegal ali, a polícia que não veja. Então, assim, vem as coisas às vezes acontecem na medicina em sequência. E aí, e quando isso acontece, isso me chama atenção, bastante atenção. Eu paro para pensar por que que apareceu isso para mim. Então, eu comecei a estudar os derivados de cannabis. Eu tive uma dificuldade em saber por onde estudar. Aí eu comecei a ver pela SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Canabinoides, ou Ensino Estudos Canabinoides. E aí, tá mexendo a minha câmera? Porque eu tô com um tripé meio. Tá. Não, não, tranquilo. É, Tá. e aí, na época eu estava trabalhando na pandemia, e eu lembro que eu tomava algumas medicações para dor crônica nas costas, e também porque trabalhar. Você trabalhou na pandemia, né? Sim, bastante, meu cara, bastante. Então, isso deixa a gente bem estressado, né? Então, eu na época estava tomando desvenlafaxina, tomava ciclobenzaprina quando sentia dores nas costas, tomava bupropiona para tratar a enxaqueca que estava vindo também, estava tudo muito complicado. Aqui eu vivi ao mesmo tempo a pandemia do Covid e a primeira epidemia de dengue da cidade. Então eu trabalhei um tempo num PA improvisado, num posto de saúde improvisado de PA, e aquilo ali era uma amostra grátis das trevas, né? Então eu descobri o canabidiol, nessa época eu tomava essas medicações, foi Kat, e aí eu fui atrás, eu pedi para algum representante do laboratório. Falei, cara, quando é que vocês vão lançar o canabidiol de vocês? Eles falaram, olha, nós não sabemos, mas tem um cara que saiu da nossa empresa para lançar um CBD. Eu fui atrás desse cara, importei um óleo para mim e o dia que eu tomei, eu não senti nada de diferente, pois era um óleo de canabidiol full spectrum, não senti nenhum efeito psicoativo, mas nesse dia que eu tomei, eu acabei indo para casa, depois que eu tomei, subi para casa, né, já tomei lá embaixo, na recepção, e aí, pô, tá tudo normal, né? Mas não sinto mais dor. E eu parei de sentir dor no primeiro dia que comecei a tomar. Então me chamou muita atenção. E aí eu parei, porque assim, é comigo que eu faço isso, né? Porque a gente é meio cientista. Daí eu parei do nada de tomar todas as medicações que eu estava tomando. E aí, porque eu li naquele momento, eu li que o canabidiol seria útil para as epilepsias causadas pela abstinência da cocaína. Eu pensei, se funciona para cocaína, eu vou tentar usar para desvenlafaxina, que eu usava, né? E deu muito certo, parei de tomar. Aí eu pensei, nossa, o negócio é bom mesmo. Aí eu falei com meu pai, e falei, pai, ó, eu sou de cidade pequena, né? Vou começar a trabalhar com isso. O que você acha? Ele falou, faz bem. Eu falei, faz, pra caramba. Não, eu falei só, como faz? Aí ele, então vai. Eu falei, então fechou. Se meu pai me apoia, minha família me apoia, tô em cima, eu tô nessa. E aí, cara, eu achei uma coisa, pela primeira vez na minha vida, eu achei uma coisa que não foi forçado de maneira nenhuma, mas é algo que eu gosto de estudar todos os dias. E eu nem chamo de estudo muitas vezes, eu só tô lendo. E aí, cara, é surpreendente. Assim, o motivo que eu tô aqui hoje na tua frente é porque eu, generalista, que eu trabalhava atendendo como médico de família, atendendo criança, gestante, idoso, eu comecei a estar nas redes aqui, nos portais, nos sites de agendamento de consulta, e eu gosto de usar o canabidiol como medicamento de primeira escolha para algumas doenças. Dentre elas, tem três doenças que eu vejo que a gente tem uma utilidade muito grande dos derivados da cannabis. A gente tem em ansiedade, em insônia e dor crônica. Então, cara, dali para cá tem sido uma jornada incrível. Eu conheci os maiores
cientistas do mundo que mais publicaram no mundo em relação a isso. Todo mundo me dá uma ajuda quando eu peço, onde é que eu estudo tal coisa, todo mundo me responde. E assim, é maravilhoso. As pessoas que eu conheci nessa jornada são impagáveis. Tem sido muito bom. Que ótimo, meu cara, que ótimo. Parabéns aí pela sua Eu, história. obrigado, eu falo demais, tá, cara? Qualquer coisa me corta. Não, ixi, pode falar. Hoje a gente tá aqui para isso, para ver o senhor, para ver a história, para ver todas as condições. E é muito legal você trazer essa parte de vivência, né? Experiência, da onde que começou e o impacto positivo que fez na sua família e em Uhum. você, primeiramente, cuidando das suas dores, cuidando aí dos seus familiares que você tanto ama, doutor. Muito legal essa história, maneiríssimo. Doutor, ó, essa nossa live hoje tem um tema, né? Essa live faz parte do projeto Nano Educa. Tá? É um projeto que é desenvolvido pela NanoNeb Nutrition, tem como objetivo educar para o uso correto, né, o uso ideal de cannabis medicinal e os seus benefícios. Além das lives, né, que a gente tem aí com profissionais renomados, como o senhor, médicos de várias especialidades também, a NanoEduca conta com uma série de aulas que acercam desse tema que é cannabis medicinal. E hoje o tema da nossa live vai ser o alívio do estresse e ansiedade. O senhor já adiantou um pouquinho que é uma das drogas de primeira escolha aí, né? Uma do arsenal de primeira escolha que o senhor tem usado. Então, diz um pouquinho para a gente, doutor, sobre uma visão global do estresse e a ansiedade de uma maneira fisiológica, ainda não patológica, ainda algo que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, e qual momento também que talvez essa a pessoa, o paciente, quem tiver interesse, deve despertar um alerta e falar assim, opa, eu acho que eu estou meio que descontrolado, talvez a cannabis seria aí uma solução para mim. A pergunta em relação a você dizer que você está com a doença. Eu estava abrindo aqui no fundo a aula da minha mentoria, que foi inclusive o tema que eu fiz na semana passada. A aula para os meus alunos foi sobre ansiedade. Então, assim, para dizer que você está tendo a necessidade de usar uma medicação, e outra, a gente não pode esquecer que a psicoterapia é primeira linha também. Então, o canabidiol é primeira escolha minha. Tem autonomia de médico, conhecimento de causa para poder aplicar em primeira escolha, porque eu entendo o que eu estou fazendo. Mas o primeira escolha hoje também, primeira linha inquestionável, é o tratamento com a psicoterapia. Acabou. TCC é em evidência e tem a psicanálise também, que eu adoro, sou muito fã. Para mim funciona muito bem. Então, eu acho que quando você está tendo um problema é quando você começa a ter prejuízo em dois lugares diferentes, pelo menos. Isso é classificação de DSM. Dois lugares diferentes significa eu não estou estressado só no trabalho, eu não estou ansioso só no trabalho, porque se você estiver ansioso só no trabalho, pode ser uma doença ocupacional, não ansiedade. Estou indo para o critério diagnóstico do DSM-5 de psiquiatria. Agora, se você tem em dois locais diferentes dificuldade, e aí os critérios dizem irritação, fadiga, tensão muscular, alteração de sono, dificuldade de concentração, e aí agitação ou sensação de nervosismo. E aí eu quero diferenciar irritação e agitação barra sensação de nervosismo. A irritação, ela geralmente vem de um fator externo. E a agitação ou sensação de nervosismo pode vir mesmo que... Opa, isso daqui acontece nas câmeras. Pode vir mesmo que você não seja provocado, digamos assim, né? O problema é você reagir de maneira exacerbada a um estímulo que não era para causar essa reação exagerada, né? Então, eu acho que o momento de procurar ajuda é quando você consegue perceber que alguma parte da tua vida está sendo afetada por isso. Isso pode ser, inclusive, no relacionamento pessoal com quem mora contigo. Sim, perfeito, doutor. Claro, a gente vê demais, né? Muitos impactos, muitas condições que as pessoas começam a se descontrolar e de diversas maneiras, e quando vê, já está carregando esse peso, essas disfunções, e muitas vezes não tiveram nem a oportunidade de olhar para si mesmo e acabar notar que está precisando aí de um apoio de alguma coisa. Muito legal também o senhor destacar a psicoterapia, né? Está utilizando aí todos os tratamentos disponíveis para estar cuidando, para estar zelando aí pelo bem-estar dos pacientes. Muito bem, doutor. Vamos lá, vamos progredir um pouquinho aí para mais para fundamento científico, mestre. Doutor Felipe, os canabinoides presentes na cannabis medicinal interagem no sistema endocannabinoide para aliviar o estresse e a ansiedade.
Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Cara, assim, ó, é muito interessante essa pergunta. É, ela é justamente o que eu falo em quase toda consulta. Assim, é, então a gente tem um sistema endocannabinoide que começa a ser descrito no início dos anos 90 e final da década de 80. Ellen Howlett descobriu na Universidade da Pensilvânia a presença do receptor CB1 no sistema nervoso central. Esse receptor é o receptor ligado à proteína G mais abundante no sistema nervoso central e ele faz parte, né, ele é um componente do chamado sistema endocannabinoide. Para a gente ter um sistema, a gente tem um receptor, um ligante endógeno e enzimas de degradação. Aonde que o sistema endocannabinoide funciona? Situação de estresse crônico, né? A gente sabe que você vai ter um aumento do cortisol e hoje a gente sabe que o sistema endocannabinoide vai aumentar a produção de anandamida. Isso é uma resposta fisiológica. Aí, se você ficar com o cortisol aumentado por muito tempo, ele vai aumentar a enzima que degrada a anandamida. E aí vai começar a diminuir o nível de anandamida. Isso aqui começa a virar, primeiro a gente estava numa situação fisiológica do corpo tentar melhorar, e depois a gente vai para uma situação fisiopatológica. A gente começa a ter uma doença quando a anandamida baixa. Quando a gente entra com os fitocannabinoides, você vai tentar substituir, tentar fazer o papel dos endocannabinoides. Então a gente pega e vai entrar com o CBD, principalmente, é o grande cara da nossa jogada, mas com aquele auxílio do THC, etc. Então você vai auxiliar o seu sistema endocannabinoide. Se você quiser saber como a medicação funciona, se você quiser saber onde é que ela age, você tem que saber que existe um receptor endocannabinoide, chamado receptor CB1, existe o receptor CB2, e existem os endocannabinoides, né? E a gente, com os fitocannabinoides, vai tentar fazer o papel dos endocannabinoides para amenizar essa resposta ao estresse. Boa, boa, muito claro. Legal, doutor, muito obrigado. Você comentou aí um pouquinho também sobre o THC, o CBD. Essa é uma pergunta que muitas vezes eu deparo com os pacientes, alguns vêm preocupados, que já estudam um pouquinho mais, até alguns colegas aqui também. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a ação do CBD e do THC no controle da ansiedade e do estresse. Maravilha! Isso é muito tranquilo. Ó, vamos lá. A gente tem de um lado o CBD e do outro lado a gente tem o THC, tá? Então, a planta tem... Cara, isso aqui, porque eu falo isso em toda consulta, eu insisto em fazer tipo uma mini aula nas consultas. Então, é assim, de um lado, a gente tem a planta, cannabis sativa, né? Na planta, 2.500 componentes da planta, que ela compartilha, entre outras plantas também, 250 componentes exclusivos da planta, chamados fitocannabinoides. Desses fitocannabinoides, a gente tem os grandes e os raros. Eu gosto desses termos, tá? Os grandes são porque eles estão em grande quantidade na planta, pelo menos sempre estiveram nos últimos anos. São eles o canabidiol, CBD, e o delta-9 tetraidrocannabinol, THC. E a gente tem os outros, que são os raros. Os THCV, CBN, CBG, CBC, CBGA, enfim. Aí a gente vai falar inicialmente só de CBD e de THC, porque é muito complexo. Cara, a gente na medicina é acostumado a estudar droga única. Isso é muito mais fácil do que estudar uma combinação de drogas, né? A gente não pode esquecer que o canabidiol é uma droga também, tá? Os THC também, né? Tem que saber. Só que quem mexe tem que saber mexer. Então vem comigo. CBD, ele é analgésico, anti-inflamatório, ansiolítico, modulador de humor, antipsicótico, regulador do sono, um monte de coisa. O professor Guimarães da USP ele fala que o canabidiol é a Disney do farmacologista, porque pode fazer o que quiser dentro da farmacologia. O canabidiol tem muita ação, na verdade, porque a gente tem receptor endocannabinoide no corpo inteiro. Esse é o CBD. O índice terapêutico do CBD é absurdo. Então, você pode usar CBD 10 miligramas ou 1.000 miligramas de canabidiol. O paciente dificilmente vai ficar sedado ou vai ter algum efeito psicotóxico, que a gente chama. Já o THC, ele tem um índice terapêutico muito menor. Então, eu posso usar... eu começo a contar quando o paciente usa 2,5 miligramas dia de THC. Eu vou parar numa dosagem máxima de THC de 40 miligramas dia. Isso pelo consenso canadense de dor crônica, que é um estudo que quem está começando a ver o tema tem que passar por esse consenso. Eu acho que o nome é Consensus Recommendation on Chronic Pain. Alguma coisa assim. Quem quiser me pedir, é só me chamar que eu tenho esse link bem fácil.
esse consenso diz dose máxima de THC por dia, 40 miligramas de THC. Eu nunca usei essa dose. Alguns pacientes meus às vezes usam, assim, eu recomendo que não use, mas eles, quando usam, estão com uma dose muito alta de CBD para dar segurança a esse uso. E aí, o THC tem esse índice terapêutico assim. O CBD tem esse índice terapêutico enorme. Aí a gente tem outra característica farmacológica, que é a seguinte. Só me pedir, tá, amiga Emília? Não tá muito boa a minha visão, Emília? Só me pedir no direct que eu mando. Todos os canabinoides têm uma característica que chama efeito bifásico. Tá no meu feed também alguma coisa sobre isso? Funciona assim. E isso principalmente se aplica a canabinoides isolados. Você vai começar a tratar o paciente e você vai usando as doses. Você faz um estudo, por exemplo. O professor Zuardi, no começo da década de 90, fez um estudo com 150 miligramas de CBD, 300 miligramas de CBD e 600 miligramas de CBD perante um teste chamado Simulated Public Speaking Test, que é um teste de simulação de fala em público que imita uma ansiedade social, ou uma ansiedade. Ele viu que 150 miligramas melhorou o pessoal, 300 melhorou mais, e 600 os parâmetros começaram a diminuir. Então, o que acontece? Esse estudo mostrou que existe uma curva em invertido também em seres humanos, porque antes já tinha sido feito esse estudo com ratos, né? Então, tanto o CBD quanto o THC tem essa resposta bifásica. Acontece que com o THC é muito fácil de você diminuir a ansiedade e daqui a pouco passar do ponto ficar mais ansioso. Coisa que quem já fez o uso adulto já deve ter experimentado várias vezes, porque não tem controle do que se usa, né? Algumas pessoas acreditam que tem, mas não se tem um certificado de análise. Tem que ter um certificado de análise para saber exatamente o que você está usando. De resto é achismo. Então, o THC ele tem essa história que ele pode ser muito ansiolítico, mas tem que cuidar muito da dose, tem que usar doses mais baixas. Já o CBD, ele também pode ser ansiolítico, mas você tem um espaço maior para trabalhar. Lembrando que a gente acredita por um outro estudo chamado Overcoming the Bell, que quando você usa mais do que um componente da planta junto, esse estudo foi feito analisando a inflamação em patas de ratos, mas quando você usa mais do que um componente da planta junto, você achata essa curva, achata esse ponto de deflexão da curva, e aí quando você usa, por exemplo, um produto full spectrum, você faz isso aqui, ó. Então chega um ponto que não adianta mais aumentar a dose, mas o paciente também não piora, então menos mal. Então, o CBD se pode usar bem mais, THC tem que ter mais cuidado, mais sensível. Sim, sim. É justamente isso, é a dúvida, né? Quando as pessoas vêm abordar a história, né, que é pragmática sobre o THC, não quero THC, sou muito sensível ao THC, mas tem totalmente, essa molécula é extremamente poderosa, né? Ela consegue aí dar um controle muito bom na dose certa, na utilização correta, com o acompanhamento ideal disso daí, eu acho que tem um destaque maravilhoso, doutor. Muito legal, muito claro aí a explicação do U invertido. É justamente o que eu também enxergo, que eu tento passar para os pacientes quando a gente está conversando com todo mundo em geral, né? Todo público que vem com essa dúvida. Valeu, muito obrigado. Vamos seguir aqui, doutor. Vamos falar um pouquinho de eficácia e estudo clínico agora, tá bom? Que evidência científica a gente tem hoje sobre a eficácia da cannabis medicinal no tratamento de ansiedade e estresse? Quais são os guidelines? Tem alguma coisa? Tem saído algum material? O que o senhor tem visto aí nas atualidades? Olha só, tem um site que eu preciso recomendar aqui. Eu sempre usei muito o UpToDate, né? O UpToDate é um site que você coloca qualquer doença que você quiser e ele vai puxar por evidências, tá? Existe o UpToDate da cannabis e aí ele chama Cannakis, tá? Cannakis é o seguinte: você vai. Queria muito espelhar a tela agora. Eu tô com o Cannakis aberto aqui na minha frente no notebook, tá? Você vai lá, coloca a condição médica e eu tô com o login feito aqui. Mentira, deixa eu fazer o login. E você consegue colocar a doença e consegue ver o que se tem de estudo mais científico. Porque existe um problema enorme nas pessoas que falam o seguinte: não existe estudo para tal coisa. Cara, em 2017 saía mais do que 10 estudos por dia sobre cannabis. Cara, para você afirmar isso, você é muito leviano, né? Então, é muito. Não faz sentido dizer isso. Então, você pode pegar no Cannakis
E aí você vai lá e coloca Anxiety, e aí ele vai puxar um resumo. Eu tô até tô com vontade de fazer uma papagaiada aqui, olha só. E aí ele vai puxar esses dados aqui, que eu não sei se está mostrando, mas hoje, vou ler então. Tem 8 meta-análises, quando você coloca isso no Canakis, tem 8 meta-análises clínicas, 23 duplos cegos, 21 clinical trials, 64, aí isso é estudo clínico, e pré-clínico tem 64 meta-análises, ou revisões, 45 estudos em animais, e aí você consegue ver, porque é uma inteligência artificial que lê isso, você consegue ver qual que é o quimiotipo de cannabis mais utilizado nos estudos. Então, geralmente, eles usam o quimiotipo 3. Existem 3 quimiotipos de cannabis. Quimiotipo 1, dominante THC. Quimiotipo 2, CBD igual THC. Quimiotipo 3, CBD dominante. Então, hoje você tem, nesse grupo de estudos juntados pela inteligência artificial, você tem 51 estudos que usam o quimiotipo 3 como principal. Você tem 21 estudos que usam THC como principal, veja bem, como principal componente de tratamento. E você tem 6 estudos que usam CBD igual THC. Então, você tem muito estudo saindo o tempo inteiro. Eu recomendo que, para procurar estudo científico, use o Canakis, tá? Que é onde você vai conseguir as meta-análises mais recentes. Tem um estudo muito interessante que eu gosto de citar, que ele usa justamente o... Ah, e tem um livro. Posso mostrar um livro? Espera aí. Esse é o livro. Esse aqui é o principal livro. Esse aqui é o livro do pessoal da USP Ribeirão Preto, né? Legal. Eles estudam o tema desde 1970 e bolinhas. Onde você tem a maior referência possível para aprender sobre o canabidiol. E para você buscar estudos recentes, vai no Canakis e coloca lá. Mas o estudo que eu gosto muito de falar é o estudo do burnout, né? O estudo que o Cripa fez na UTI, na UTI da USP Ribeirão Preto, quando o pessoal estava atendendo. O nome do livro chama Canabidiol na Medicina. Tá, Antônio? Ele está disponível na Amazon e está disponível pela editora Manoli. É o livro da USP sobre o tema. Aí, tá, o estudo. O estudo, ele utilizou, depois eu mando ele, canabidiol na medicina, hein? Canabidiol na medicina. Eles usaram 300 miligramas por dia de CBD adicionados ao tratamento habitual. Isso é muito importante falar, porque é um estudo muito seguro. Quando essa história que eu contei é minha história. Eu fiz comigo, eu me mando, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. E aí, mas o ideal não é chegar tratando e tirando as outras medicações dos pacientes. Na verdade, isso faz pouquíssimo sentido. Você tem que ir com calma, né, para você poder fazer o bem para o paciente, que afinal das contas, o que a gente quer fazer é isso. Então, esse estudo analisou pessoas que estavam em tratamento com medicações já normais, alopáticas, que a gente chama, medicações tradicionais, e psicoterapia. No outro braço, ele colocou pessoas que trabalhavam na UTI Covid da USP Ribeirão Preto, que já usavam as medicações tradicionais, exatamente isso não, já usavam as medicações tradicionais, mas adicionaram 300 miligramas dia de CBD divididos em 2 tomadas, 150 miligramas. E eles viram que o desfecho foi favorável no grupo que usava canabidiol associado às medicações. Então, esse estudo mostrou que existe uma eficácia muito provável. Saiu no JAMA esse estudo, né, que é um dos principais revistas científicas do mundo, se não a principal. Ele mostrou que existe uma eficácia do tratamento do CBD, do canabidiol, na questão do burnout, que é uma doença ocupacional que não está ainda nem no DSM, que é o principal livro de saúde mental do mundo, mas é uma doença que muitas pessoas estão passando, né? E eles pegaram profissionais da UTI Covid e trataram com canabidiol e tiveram uma resposta positiva. Importante falar, esse estudo usou canabidiol isolado para reduzir vieses, né? Não necessariamente precisaria ser. Eu acho que se fosse canabidiol full spectrum, a dose seria muito mais baixa. E com uma dose de 300 miligramas por dia, o que acontece é que algumas pessoas tiveram alteração de enzima hepática, porque a dose é bem alta, tá? Então, a minha prática, é por isso que assim, a gente tem os estudos para guiar, mas a gente pode e deve interpretar os estudos e aplicar de um jeito que acha que, na verdade, que tem experiência e que tem conhecimento para fazer essa extrapolação, né? Então,
pegar um estudo de CBD isolado, você muito provavelmente vai poder aplicar o full espectro e ter uma resposta melhor com uma dose menor, a não ser que a pessoa tenha contraindicações absolutas ao uso do THC, mesmo em dose baixa. No caso do esquizofrênico, bipolar descompensado ou criança que não justifique o uso. Falei Certo. demais. Não, perfeito, meu cara. Ótima aula. Essa parte aí dos usos exclusivos é até a pergunta que eu ia seguir agora. Qual o perfil do paciente e qual é a condição clínica que o senhor decide usar um isolado, usar um full espectro? Justamente o final dessa sua resposta é onde iniciar outra. Qual o perfil do paciente e o que faz você levar a decisão de qual produto o senhor vai entrar em tratamento? Cara, se tem uma profissão que eu mais atendo é profissional da TI, com certeza. Mas é muito, cara, é muito. Eu acho que eles têm rotinas de trabalho bem estressantes. Acho que também, às vezes, ficar numa sala, assim, que nem eu fico, ficar num quarto fechado, atendendo, trabalhando o dia inteiro na frente de uma tela. Se a pessoa não faz exercício físico, ou mesmo se ela faz, às vezes pode desencadear bastante estresse. Ó, agora minha luz diminuiu um pouco a intensidade, mas as pessoas têm que ter atenção a esse tipo de coisa. Aí, ó, o cara da TI. Daqui a pouco, cara, da TI é a principal galera que eu atendo. Mas, passando agora de novo, por aonde é, a galera do marketing, a galera que trabalha na indústria farmacêutica, que tem que bater meta de venda, esses caras sofrem demais. Então, assim, quem que eu não uso THC, né? Eu não uso THC, raros os casos, porque eu tenho, acho que uns 4 pacientes com esquizofrenia. É importante falar que o canabidiol é um dos antipsicóticos, funcionaria como um antipsicótico ativo. Isso é muito massa, é muito promissor, mas são raros. Ou os pacientes que falam que já tiveram a hipótese diagnóstica de transtorno bipolar, tá? Aí esses pacientes eu evito THC ao máximo, tá? É basicamente isso. De resto, os meus pacientes, ou eles vêm porque eles não gostam de tomar alopatia, né? Eles têm pavor de tomar remédio de farmácia, aí a gente usa o canabidiol. Ou eles vêm, às vezes, familiares de paciente muito idoso, que toma muita medicação, paciente que toma muito Rivotril, paciente que toma muito Zolpidem, é um perfil de pacientes que vem. E aí, como justamente o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação, o que acontece quando você fica sem o Zolpidem, quando você fica sem o Rivotril? Você fica descompensado. Se você usar um fitocannabinoide, você pode ajudar nessa resposta compensatória. E aí acontece uma coisa incrível que só aconteceu para mim, personalidade limítrofe mais tranquilo, tá? Só assim, até bipolar, você poderia usar o canabidiol full spectrum, teria que associar uma outra medicação. Só para manter, tipo um lítio para manter uma estabilidade de humor. Assim. Mas a gente sabe que tem bipolar usando, enfim, ISRS que causaria virada maníaca, então tem que só saber manejar mesmo. Então, assim, o que você estava falando mesmo? Que daí a pergunta foi tão boa. A parte limítrofe aí, né? Então, você estava falando da decisão aí, qual que seria o que Tá, você lembrei. diz? Isso, eu lembrei. O que eu lembrei também? Que eu tava falando do público, na verdade. O público é muita gente que quer parar de tomar Rivotril, por exemplo. Né? E aí, eu, como generalista, trabalhei muito tempo e logo depois de formado, pode ser assim, já. Uma das missões minhas era tentar desmamar Rivotril de quem usava há muito tempo que não tinha indicação, porque o Rivotril é uma baita, não é uma indicação, só que tem que ser bem utilizado. E aí, eu comecei a ver, na verdade, que os pacientes começaram a automaticamente abaixar a dose do Rivotril depois que usam o CBD. E aí acho isso muito interessante, porque não existe outra medicação que faça isso, que o benzodiazepínico tem um potencial de adicção muito grande, né? Nos Estados Unidos, inclusive, muito paciente. No Brasil também, né? O pessoal adora falar que toma um Rivotrilzinho, o pessoal gosta, né? Às vezes tem vergonha de falar que toma CBD, mas adora falar que toma um Rivotrilzinho. Enfim, esse é o perfil de pacientes. Ou a gente que não quer tomar medicação, ou é quem já toma demais. Geralmente ansiedade, insônia e dor crônica. Boa, boa. E também os benzodiazepínicos, né, doutor? A gente que está aí na prática clínica, principalmente muitas vezes em ambiente hospitalar,
Poxa, que causa de confusão, mal-estar, queda nos pacientes velhinhos. São medicamentos muito bons para controle, né, na hora de uma estabilização, algo que está muito agudo, mas o uso crônico a gente vê também que tem lá os seus contras, né, muitos contras, e a parte aí do CBD, quando começa a diminuir essa dose, o paciente começa a despertar, começa a ter uma qualidade de vida melhor, é muito interessante, né? É, cara, assim, eu tenho eu tenho um sonho. É o seguinte, existe, né, a possibilidade do, do, da nanotecnologia ter uma absorção mais rápida do que a normal. Eu tenho muita vontade de fazer um estudo que faça o seguinte, que compare o uso do canabidiol normal com o uso do canabidiol com nanotecnologia como abortivo para uma crise de ansiedade, tá? Então, cara, isso daí seria um estudo genial, porque uma das primeiras medicações que a gente usa, uma das principais medicações que a gente usa é o benzodiazepínico para sair dessa crise de ansiedade. E se a gente pudesse usar o CBD nessa forma nano, seria muito interessante, né? Outra maneira que você tem de usar o canabidiol numa via mais rápida seria, além da nanotecnologia, seria a via intranasal também, tá? Então, a via intranasal seria uma possibilidade, assim como a via inalatória ou vaporizada. Mas, assim, existe um potencial, sim, de também, quem sabe, no futuro, ou quem sabe agora, com essas novas apresentações com nanotecnologia, a gente utilizar o canabidiol como um abortivo para essas crises, né? E aí seria genial, maravilhoso. Opa, doutor, vamos tentar levar isso para frente, né? Porque a Nanolab, nosso trabalho, nossos produtos são com nanotecnologia, a gente sabe muito bem a resposta, tanto na redução de dose, né, pela grande absorção da molécula, muito bem quebradinha lá, e o efeito mais rápido. Então, podemos ver isso, hein, doutor? Acho que seria algo bem interessante a gente trabalhar nesse sentido, hein? Como dizem os bombeiros, chama! Só, Chama, só chama. chamar. Quer fazer isso tudo, é só chamar. Boa, boa. Vamos ver, doutor. Vamos amadurecer essa ideia. Continuando aqui, Beleza. doutor. Agora a gente vai falar um pouquinho de formas de consumo e dosagem da medicação, tá? Vamos lá. Quais são as formas mais eficazes de consumir cannabis medicinal para quem procura aí o alívio do estresse e da ansiedade? Cara, a mais eficaz, a via vai depender do tempo de ação que você quer. Se você tem a paciência para esperar uma hora, por exemplo, seria o ideal que você fizesse a via oral, né? Porque só que a via oral ela tem passagem hepática, então toda via oral tem passagem hepática, vai correr os riscos que essa passagem hepática tem, né? Então depende muito do paciente. Eu acho que se for para escolher uma forma ideal, seria a sublingual oral, né? Que é o que a gente mais usa. Existem alguns estudos também que mostram que é a mesma coisa você engolir do que você colocar embaixo da língua, eu acredito nisso, mas tem dado certo e tinha que dar certo. Nesse canto, assim, vale a pena mexer. Se não der para colocar embaixo da língua, tudo bem, pode engolir. Mas acho que a forma oral é a mais adequada. Mas a gente não pode esquecer que nem eu falei agora há pouco, que existem essas formas intranasais, existem formas inalatórias também de se colocar, forma sublingual, são várias, mas a mais adequada eu acho a via oral, porque se você vai falar em uso vaporizado, por exemplo, ou pode ser que você corra algum risco, se você for algum risco de via aérea superior. Se você for falar de uso intranasal e você estiver usando, por exemplo, existe um THC intranasal, tem um risco de você passar da conta e causar ansiedade. Então, eu vejo como a via principal, a via oral. Certo. Perfeito, perfeito, doutor. Legal. Como você, na sua posição aí de médico, como você determina uma dosagem ideal para o paciente? Qual que é o caminho a percorrer para você descobrir qual que é a dosagem ideal do paciente? O caminho a percorrer, justamente pela chamada banho invertido, é o famoso start low, go slow, né? E stay as low as possible. Fique com a menor dose possível. Então, justamente porque a gente tem essa característica bifásica, você tem que ir subindo a dose devagar. Se você for que nem boi louco, você vai correr um risco muito grande de causar mal para o teu paciente, né?
E aí, o jeito que você faz varia muito. Eu fiquei muitas vezes, muito tempo coletando feedbacks dos meus pacientes. Eu fazia, era um tipo de feedback diferente. Eu aumentava a dose por 7 dias, mantinha 7 dias estável, feedback no 14º, ajuste de dose no 14º, feedback no 21º dia, ajuste de dose no 21º dia, daqui mais 7 dias o retorno, saía do retorno com 3 ajustes de dose. Só que isso dá bastante serviço. E o que acontece? O paciente é um ser humano que só quer melhorar. Assim como eu também sou um ser humano que só quero melhorar a vida do paciente. Então, muitos pacientes melhoravam e às vezes acabavam não dando feedback. Então, junto com algumas discussões que eu tive com alguns colegas que me adicionaram muito, eu comecei a fazer um aumento progressivo de dose. E aí, esse aumento progressivo, o paciente mesmo vai aumentando. Se tiver algum efeito colateral, entra em contato comigo. É, eu faço só isso da minha vida hoje porque eu gosto de ter tempo de consulta. Eu fiquei cansado de pessoas me dizendo assim: você tem que consultar em 20 minutos, você tem que consultar em 15 minutos. Essa é a realidade da maioria dos médicos brasileiros, não por vontade, mas por pressão de um sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, quando eu atendo dessa maneira que eu faço, dando feedbacks, etc., o paciente fica com o meu telefone e aí eu vou fazendo os ajustes e qualquer dúvida que ele tiver, ele me chama e a gente vai conversando. Aí a gente vai ficando amigo dos pacientes, né? Tem os pacientes aí que estão me colocaram nos amigos íntimos lá do Instagram, até eu apareço só nas coisas verdes ali deles, e é legal demais, cara. Eu gosto do contato com o paciente mesmo. O cotovelo tá que não se aguenta de tanta dor de ficar respondendo mensagem, mas eu gosto sim. Boa, boa. Não, é verdade. Quem acompanha o senhor aí, quem está seguindo você realmente, eu sou um seguidor, gosto muito do que o senhor publica aí. Vindo a gente vê a resposta, o relacionamento que você tem com o paciente, essa proximidade, essa facilidade, inclusive os pacientes também que o senhor prescreve, que a gente acompanha em conjunto aí, cara, o feedback é extremamente positivo, é algo realmente encantador. O tratamento que o senhor proporciona para eles ficam encantados, se sentem muito seguro, porque muitos deles vêm caindo num mundo aí que, cara, era, vamos dizer assim, demonizado até um tempo atrás, que absurdo fazer uso de cannabis para tratamento de alguma coisa. Aí encontra um bom produto, encontra um bom profissional como o senhor, então fica tudo mais leve, fica tudo mais tranquilo. Que, cara, eu acho que é uma parte extremamente íntima do tratamento também, faz parte do tratamento esse bom relacionamento com o paciente. Olha, é só chamar no meu link da bio lá que você consegue. Você consegue, inclusive agendar a consulta diretamente no link lá. Está disponível. É só agendar e aí a gente consegue entrar em contato. Cara, para mim só existe esse caminho, mas eu queria te falar uma coisa. Nós temos tempo para falar uma historinha? É de uma paciente nossa. Ah, Rapidinho. pode. Vamos seguir com essa história, pode falar. Cara, você me encaminhou uma paciente paliativa, né? Uma querida, eu não vou lembrar o nome dela, ela tendo muitos pacientes. Mas assim, a gente reduziu, cara. Será que eu vou falar besteira? Não, não vou falar besteira. Entre 20 a 30 miligramas dia de morfina numa paciente paliativa, que estava tomando morfina de horário, cara. É um absurdo de resposta. Essa daí foi a melhor resposta dos últimos anos, não, meses, sei lá. Acho que anos mesmo. Porque, assim, ó, é uma paciente, ela é paliativa. Então, assim, se precisar usar medicação para não ter dor, a gente vai usar. Não tem problema. Mas ela reduziu, cara, um pouco espontâneo, um pouco conversando comigo. 20 miligramas dia de morfina com canabidiol. Eu estou colocando 20 para não dizer que não é 30. Pode ser que seja 30, eu não lembro. Isso é muita coisa. Então, e tem um outro estudo também falando de canabidiol para dependência de crack. Então, tratar dependência química também, e ela pode ser química tanto por remédios, assim como ela pode ser vício, alguns outros tipos de vícios também, com o canabidiol, a gente tem uma resposta muito positiva. Obrigado Sim. por encaminhar essa paciente. Ela é incrível também. Não, e o tratamento dela tem sido muito espetacular. A conversa que eu tenho tido com ela semanalmente também, ela traz esse bem-estar. Ela até fica surpresa, né? Porque as dores dela eram extremamente intensas. Essa parte de estresse, né?
poxa, o tratamento oncológico que ela vive, toda a situação que ela vive, era muito estressante, ela tinha dificuldade de sono, todo esse quadro desregulado. Hoje em dia ela fala totalmente ao contrário. Ela até pergunta, ela fala, o que está acontecendo? Será que é realmente isso? Porque foi depois que eu comecei a usar, tá? A gente vai deixando, ela falando, não, continua, vamos ver no que vai dar. E cada semana reduzindo mais dose, menos dor, mais qualidade de vida. É surpreendente mesmo, é surpreendente. É a Angélica, É, doutora, paciente. e, Angélica, assim, ó, é um canabidiol com 2.000 miligramas do frasco apenas, mas é nanotecnologia, né? Então, teoricamente, seria 4 vezes mais eficaz. Então, seria 8.000 miligramas, com um frasquinho de 8.000 miligramas, cara. Então, ou 2.000 miligramas de canabidiol em nanotecnologia. Então, cara, é uma resposta absurda, tá? É uma resposta muito boa e é muito gratificante para mim, né? Vale a pena tudo. Legal, parabéns, muito bem, muito bem. Valeu. Vamos lá, doutor, vamos falar um pouquinho de orientação médica e segurança aí, tá? Tá. Qual o papel do médico? A gente falou bastante disso daí, acabamos de, acho que até atravessar um pouquinho mais essa pergunta, mas estar do lado do paciente, estar com ele, qual que é o papel do médico nisso daí? Se você quiser citar algumas condições clínicas, alguma coisa que te venha à cabeça, alguma história de algum paciente relacionado à ansiedade e estresse, fique à vontade. Peraí, qual o papel do médico no estresse ou no segmento do Não, paciente? Perdão. isso, no segmento do paciente. Como é Ah, tá. importante estar do lado Cortou um dele, pouquinho. porque é o seguinte, doutor, agora as coisas estão mudando muito, né? Então, cada vez os prescritores estão ficando mais seguros, estão fazendo um bom trabalho e tal, mas a gente já chegou a pegar algumas prescrições que, cara, infelizmente não tinha Lé com CRE, né? A gente via que gerava uma insegurança tanto do médico prescritor quanto do paciente. Hoje em dia, com essa evolução, com todo esse estudo, com a prática clínica aumentando, as pessoas dividindo informações, assim como o senhor faz também, tem gerado muito melhor o resultado. Tem sido muito, o destaque muito, muito bom mesmo. E qual a importância do prescritor estar ali, fazendo o trabalho como o senhor está fazendo mesmo? Próximo, acompanhando, dando essa abertura para o paciente estar conversando com você. Cara, assim, ó, o médico tem que saber qual exame pedir, né? Porque, não sei, assim, às vezes a galera esquece, mas tem que pedir exame também. E eu não julgo, porque eu já esqueci muito de pedir exame no começo. A gente está avaliando um quadro de ansiedade, por exemplo, não só numa mulher de idade média, a gente, que seria o público-alvo do hipertireoidismo, mas você tem que pedir os exames de segmento do paciente. Volta naquele estudo que eu acho interessante, que ele usou 300 miligramas de canabidiol isolado para tratar burnout. E esse estudo, como usou 300 miligramas dia, teve mais alteração de função hepática. Então, o papel do médico é ficar acompanhando a função hepática do paciente. Se o paciente usa levotiroxina, você tem que ficar dosando TSH, tem que ficar fazendo esse controle, porque tem interação. O médico tem que saber com o que o canabidiol interage, porque se ele for prescrever, ele tem que saber de interação também. E a importância do acompanhamento com o médico para o paciente, muitas vezes, além da saúde, obviamente, em primeiro lugar de tudo, mas muitas vezes acompanhamento mais próximo garante que o paciente tenha menos custo durante o tratamento. Tá? Isso é muito importante falar, porque se o paciente começar a usar uma dose muito alta, pode ficar muito caro para ele. E aí, essa é outra parte que é importante. Então, o médico tem que saber pedir os exames, porque tem que saber as complicações que o canabidiol pode causar. Ele tem que pedir exames, porque ele tem que avaliar o paciente como um todo, que o paciente é uma coisa inteira só, né? Ele não tem só ansiedade. O médico tem que saber com o que vai interagir, e o paciente tem que voltar no médico se ele quiser ter o tratamento bem alinhado. Cara, um tratamento bem alinhado com o paciente é coisa de assim, ó, 2, 3 consultas. 2, 3 consultas que tu faz com o paciente, você já consegue deixar o tratamento dele custando 100, R$ 200 por mês de canabidiol. Bem de boa. Você já consegue ver se tem espaço para usar outra medicação, outra abordagem, perdão, que seria tipo psicoterapia, você consegue entender o paciente, como é que ele responde.
e aí você consegue tratar o paciente sem gasto excessivo, com uma medicação com um baixo perfil de efeito colateral, e você tem que saber conduzir o paciente, né? Isso é uma das coisas que eu tenho me dedicado mais agora, e como o meu número de pacientes é bem grande pela quantidade de esforço que eu coloco nessa área, todo mundo fala que dá para prescrever, né? Ah, não, dá para usar sim, cara. E aí, como é que você faz agora para conseguir acompanhar esse paciente? Ninguém fala sobre como acompanhar o paciente. E o paciente tem que ser acompanhado, né? Então, inclusive, por causa disso, uma das minhas missões é levar esse conhecimento em todas as áreas da medicina. Então, geralmente, quando eu dou aula, esse ano eu estou meio parado, mas ano passado eu dei um monte de aula. O público-alvo são os médicos, geralmente os generalistas, médico de família, neurologista, psiquiatra, neurocirurgião, geriatra, reumato. Então, a intenção é levar esse conhecimento para todo mundo. Por quê? Deixa eu contar a historinha, mais uma anedota. Uma vez eu peguei uma receita, alguém me pediu ajuda para uma receita de canabidiol. E aí eu vi uma receitinha azul, do canabidiol de farmácia, e aí o que aconteceu? Eu sabia que era um baita de um neurocirurgião, com pós-doc na Alemanha, mas o cara, eu vi que ele estava inseguro naquela prescrição, quando eu li. E aí, cara, o que eu pensei? Putz, olha eu aqui, né? Eu desse jeito, eu poderia ensinar esse cara, se ele quisesse me ouvir. Aí eu comecei a ter essa ideia. O Renan, que era foi meu calouro na faculdade, e ele trabalhava aqui na minha cidade já com canabidiol, depois foi Tércio, depois ele foi para Curitiba. O Tércio sabe demais, o cara é muito inteligente. Legal. Ele falou, vamos tentar reunir 10 médicos que queiram saber sobre o assunto. Aí eu falei, tá, se tu achar 10, beleza. Aí eu fiz um grupo de WhatsApp, hoje tem 50 médicos de Joinville nesse grupo. E aí, em um ano, eu dei 14 aulas. Aí, nossa senhora, cara. E o pessoal gosta de me ouvir falar, não sei porquê. E aí, tem sido muito bom, cara. Eu acho que um dos principais papéis meus, com quem quiser aprender sobre o assunto, é me seguir aqui, ver o que eu vou falar. Se o senhor abrir caixinha, pede. Ensinar realmente a cuidar do paciente. Depois que você prescreveu, o que você deve fazer, tá? Isso aqui é o assunto que a gente tem que falar nos próximos meses e anos. Todo mundo já tem notado o potencial terapêutico enorme, o baixo nível o baixo potencial de causar efeitos colaterais. Agora, se causar, a gente tem que saber como fazer. Então, eu estou à disposição para ajudar nisso. Perfeito, doutor, é isso mesmo. E é interessante você falar isso também, que é algo que a gente nota no seu perfil, não é algo direcionado apenas para paciente, pelo contrário, o senhor dá muitas orientações para a saúde, para quem está trabalhando, para quem está na linha de frente aí, acompanhando os pacientes. Cara, isso é de uma utilidade enorme, enorme. Eu acho que, às vezes, a maneira que o senhor passa, a sua experiência, a sua condição, o seu dia a dia, abre muitas portas, tira dúvidas assim de inúmeras pessoas numa resposta de caixinha, numa live como essa, por exemplo. Isso é fenomenal, é muito bom, doutor, muito legal. Então, foi sem querer, completamente sem querer, sabe? E o meu Instagram, ele é esteticamente sofrível, mas vai entrando aí, vai procurando coisa, que tem coisa escrita aí, tem bastante coisa para ver. Tem, é muito bom, é muito bom. Valeu. Doutor, existe alguma contraindicação ou algum risco extremo para o uso de cannabis? Uhum. Assim, ó, as contraindicações, eu já falei ali antes. A esquizofrenia tem que cuidar, dá para usar CBD. É que você falou cannabis, né? A gente tem que. É por isso que eu, por exemplo, não falo cannabis medicinal. Para mim, é fitocannabinoides na medicina. A exemplo desse livro, Canabidiol na medicina. É a aplicabilidade clínica dos fitocannabinoides. Cannabis, nossa senhora, cara. Cannabis tem todo tipo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus pacientes que têm permissão para cultivo. Eu vejo os caras falando lá, eu fico assim, meu Deus, quanta coisa que eu não sei. Porque a gente é acostumado a trabalhar com droga isolada, né?
Tá, isso é isso. A cannabis é diversa, é enorme, tem paciente que faz pomada. Então, a minha intenção é justamente é, aprender, a gente aprender com as coisas. Então, assim, desses pacientes, a minha utopia, que nós estamos tornando realidade aos poucos, é que o cara plante em casa, ele pode cultivar, ele vai mandar para o Ciatox da Unicamp para fazer a análise química do que ele está plantando, e aí ele sabe o que ele está usando. Então, assim a gente começa a falar. Contraindicação, a gente tem contraindicação mais no uso do THC. No CBD, a gente tem contraindicação na aplicabilidade do canabidiol para glaucoma de ângulo fechado, contraindicado, não dá para usar. Ângulo aberto, tem que ficar fazendo controle da pressão intraocular. O THC é contraindicado, eu evito de usar THC, mesmo em doses pequenas, porque ele poderia ser aplicado em canabidiol lá em cima, um pouquinho de THC poderia. Eu evito em esquizofrenia, eu evito em bipolar, e assim, a gente só deve usar derivados de cannabis abaixo dos. Depende da fonte, de 21 a 25 anos. Né? A gente só deve usar abaixo dessa idade se existe uma indicação específica para isso. Se é uma criança convulsionando, se é um autista batendo a cabeça na parede, né? Se é um autista se agredindo. Se for algo assim, aí faz sentido você usar. Se não, por exemplo, quadros ansiosos, uma criança de 12 anos, cara, tem que colocar na balança, né? Não tem como eu dizer que, nossa, nenhuma criança vai poder usar. Tem que ver, existe o uso compassivo, que é o uso quando nada mais funcionou, que pode ser avaliado em várias hipóteses, mas de preferência, se você puder evitar o uso dos derivados da planta antes dos 21 anos de idade, seria interessante. Mas aí, esses casos, cara, autista é um mundo à parte, epilepsia é um mundo à parte, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, contraindicação absoluta são bem poucas mesmo. Entendi. Perfeito, doutor. Vamos lá. Mitos e estigmas aí sobre o tratamento com cannabis. Quais que você mais viu? Qual que é a coisa que você mais se depara no dia a dia? Quais são os mitos aí que você acha que acaba até atrapalhando as pessoas ou até algum prescritor que queira iniciar aí a prescrição de fitocannabinoides, doutor? Cara, você sabe que na minha frente ninguém nunca mostrou resistência? Porque é muito interessante isso, né? As pessoas elas falam meio. Falam virando pra lá, assim, que muitas vezes sabem que estão falando besteira. Né? Não, mas assim, tem vários mitos, né? Mas é interessante que na minha frente poucas pessoas demonstram resistência, né? Vamos para uma coisa que tem que ser falada. O THC tem um risco maior de causar dependência. O CBD não tem risco de causar dependência. Então, o que pode acontecer? Começou a tomar situação de estresse crônico, cortisol lá em cima, anandamida lá embaixo, começou a usar canabidiol, melhorou, só que o cara tá naquele estilo de vida péssimo, com um chefe horroroso do pescoço dele, bufando que ele tem que bater a meta e atingiu a meta, é o dobro da meta agora. Agora vamos. E assim o dia inteiro, e o cara sentado, torto de coluna, assim, ó, na frente do computador, fechado numa sala sem fazer atividade física, dieta não balanceada. Ele não tá ansioso porque ele tá tomando CBD, mas ele não tá indo no psicólogo também, não tá fazendo nada. Parou, se esquecer de tomar o CBD, nessa situação, negócio, você tá ferrado. Porque quem tá te equilibrando é o CBD, é que nem o remédio para pressão. Ninguém fala, remédio para pressão vicia. Não, remédio não vicia, mas você tem que tomar para ficar bem. Agora, tem um ponto muito interessante que eu gosto de colocar dúvida naquelas pessoas também. Precisa tomar para sempre? Eu acho que não, tá? Eu acho isso muito. Olha a situação que eu peguei, alguns pacientes meus. A galera que usa acima de 100 miligramas por dia. Eu costumo colocar em 3 tomadas, tá? Só que o povo tem uma vida muito corrida mesmo, né? Nossa senhora, vidas e vidas. E aí, às vezes esquece a dose do almoço. Esquece a dose do almoço. Volta no retorno comigo, eu falo, volta para aquela dose. Aí o cara volta a tomar, tô com sono. E o que aconteceu? Ele começou a regular esse sistema endocannabinoide dele. Então, quem sabe, ele pode começar a falar numa retirada em tempo programado dos canabinoides. Ninguém fala disso também, tá? É porque as pessoas só falam em prescrever. Dá para, ninguém fala no segmento. Então,
Isso é algo bem interessante de se falar, de ser discutido também. Você pode começar o tratamento e depois desmamar esse também. Mas você tem que fazer o que eu tenho chamado hoje de melhora sustentável, né? Você tem que ir para assim, ó, cara, a dica que eu falo para os pacientes, e eu sou um paciente também, então eu sei muito bem o que acontece na cabeça dos pacientes. E não sei se os pacientes não sabem, mas os piores pacientes do mundo são os médicos. São os piores pacientes. Cara, como o médico é um paciente ruim, cara. Meu Jesus Cristo. O que acontece? Quando você tiver melhor, que você sentir que a medicação funcionou para ti, se você tem dor crônica, procura um fisioterapeuta. Não faça como eu fiz no começo. Viu como o médico é ruim? Procura um fisioterapeuta, cara. Coloca um pilates, coloca um yoga na tua vida. Vai trabalhar o core. Aproveita que tá sem dor. Porque se você não fizer essas recomendações, você vai melhorar por um tempo. Mas depois o estímulo vai continuar lá. Vai continuar sentado que nem um cágado, assim, que a tua cervical com 20 quilos de pressão na vertical nela, né? No vetor vertical. Então, assim, tem que, quando você começar a melhorar, busca o tratamento não farmacológico, não medicamentoso, se estabiliza e depois programa quanto tempo que você quer usar, se você quiser parar de usar em algum tempo. Eu uso canabidiol, eu não tenho muita previsão de parar de usar, não. Estou muito afim, não, porque tem muito ponto positivo. Mas o que eu penso em fazer daqui a um tempo fazer uma pausa do uso. Poucas pessoas falam disso. Tem uma coluna que eu escrevi, assim, eu escrevo textos também, você sabe, né? Tem uma coluna que eu escrevi que é o que acontece se usar cannabis por muito tempo. O pessoal adorou essa coluna. E é interessante que ninguém lê hoje mais do que 5 linhas, né? E eu fiz a conta também, ano passado, eu acho que eu passei mais ou menos umas 28 horas escrevendo. E aí, essa coluna, ela dá uma dica sobre tea break, que é uma coisa que você pode fazer. É que você pode dar uma pausa no teu tratamento e depois retornar. Por quê? Tem um estudo que usou ressonância magnética funcional e analisou a quantidade de receptor CB1 no sistema nervoso central dos pacientes que usavam muita cannabis. Eles viram que existia uma expressão cerca de 20% menor de receptor CB1 na superfície de membrana. E aí, porque a gente sabe que existe uma invaginação de um pouco dos receptores quando você usa demais, principalmente muito THC. Então, se você der uma pausa, por exemplo, de 14 dias, pode ser uma vez por ano, o teu tratamento, faz o desmame, pausa 14 dias e volta de novo. Pode ser que você volte com uma dose menor do que você estava antes. Então, isso muita coisa, tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser estudada, muita medicação entrando na farmácia também, que vai precisar de mais estudos para comprovar a eficácia delas. E é isso aí, cara. A gente tem que falar o que vai fazer daqui para frente com esses pacientes, né? Tem que ter esse cuidado. Olha só, eu dei toda essa volta. O principal mito é que o canabidiol vicia. Eu acho que esse que é o principal. Tá, esse daí também é um que gera muita insegurança. E o clássico, né? Mata neurônios. Pelo contrário, né? A gente viu que nada disso, tem a função neuroprotetora, desinflama o sistema nervoso central, totalmente ao contrário do que foi pregado aí quando começou a demonização de tudo isso, né? O canabidiol causa neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade, ela porque o que acontece, cara? Assim, ó, a gente tem um sistema endocannabinoide que tem um tônus muito elevado no começo da vida. E depois esse tônus vai diminuindo, né? Então, maconha é coisa de velho, o pessoal já fala. Então, qual que é o problema? Você começar a usar sem indicação muito cedo, porque você está usando um fitocannabinoide num momento que você não precisa usar ele, tá? Não tem essa mínima necessidade do uso. Se você não tem essa necessidade, né, na verdade, então, tipo, se você é autista, é outro período de poda neuronal. Então, você tem que manter a neuroplasticidade do teu próprio cérebro se você é um paciente saudável até certa idade. E agora, a partir dos, coloca 25 anos, o sistema endocannabinoide começa a reduzir o tônus, e aí é quando é mais indicado o uso dos fitocannabinoides. E nesses casos, a gente tem uma melhora da cognição.
Cara, é a mesma planta, pode ser a mesma pessoa com uma diferença de anos. Pode ser contraindicado aqui e indicado aqui. Então tem que saber com quem fala, o que faz, tem que estudar, né, cara? Tem muito estudo para ser feito ainda, muito estudo, muito paciente para ser atendido. Boa, muito bem, doutor, muito bem. Ô, cara, vamos lá, estamos chegando aqui nos momentos finais, nas considerações finais aqui da nossa live. Que hora que passou, ó, voando muito rápido. Queria perguntar para o pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguém quer deixar alguma observação, aproveitar a presença do doutor Felipe aqui na nossa live, fica à vontade, pode mandar essa pergunta agora. E, doutor, cara, quero muito, muito agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, de estar conversando com você. Novamente, quero reforçar a admiração que eu tenho pelo senhor, a admiração também que eu tenho por esse contato que o senhor dá a liberdade da gente falar. A primeira vez que a gente entrou em contato, a resposta foi meio que imediata, de uma maneira muito calorosa, muito gentil. Quero muito agradecer a presença aí e essa oportunidade de estar conversando com você. Vamos lá. Surgiu uma pergunta aqui, a Marília perguntou, e o uso associado à quimioterapia? O que o senhor tem a dizer disso? Deixa eu agradecer o Tércio. O Tércio estuda faz muito mais tempo que eu. Né? Então, quando você vê, você vê esses colegas assim falando, é isso que é muito gratificante, né, cara? Tem pessoas que sabem muito e elas dividem o conhecimento, então por que eu não vou compartilhar também? Ela pediu do quimioterapia, tem que ver o que está usando, tá? Mas funciona bem junto com quimioterapia, geralmente, tá? Certo. Boa. Vamos lá. Agora, o meu nome... Oi, desculpa. Aqui, a próxima pergunta. Para Alzheimer, é indicado? Como adjuvante, né? Não substitui. Não substitui medicação para Alzheimer. Substitui as alterações secundárias do quadro, que nem doença de Parkinson. Cara, mas é muito legal nesses pacientes. O mecanismo de ação leva a crer que, quem sabe, no futuro sai até uma medicação à base de cannabis específica para Alzheimer, porque promove neuroplasticidade, promove diminuição da inflamação neuronal. Cara, diminui a neuroinflamação, acho que esse é o termo. Então, tem muitos usos, né, no Alzheimer. E outra, o paciente com demência, a gente tem poucas opções, às vezes, para tentar usar no paciente em quadros de agitação, né? Então, isso é muito interessante você usar o canabidiol, porque você geralmente não ceda ao paciente. Como eu falei antes, maconha é coisa de velho, Alzheimer é doença de velho, combina, né? Dá para, geralmente, né? Tem casos bem mais precoces. Né? Estou generalizando, fazendo uma brincadeira para o pessoal não dormir. Tá certo, muito bem. Novamente aqui, o doutor Tércio, colocando aí a valorização das suas considerações. Perguntando o nome do doutor. O nome do doutor é Felipe Neves Nora, tá? O Instagram dele tá lá, Felipe Neves Nora. Só seguir ele, pode entrar em contato. Vamos ver se tem mais alguma consideração por aqui. Muito bem. Interação com alimentos. A Aline está perguntando, doutor, tem alguma? Assim, a gente tem que... O canabidiol é lipofílico, geralmente, na apresentação, não nano lipofílico. Então, o ideal é que ele seja administrado junto com medicações, junto com alimentos ricos em gordura, né? Então, qual que é a outra jogada, né, da questão do canabidiol e alimentação? A biodisponibilidade do canabidiol fica entre 4% a 6%, uma biodisponibilidade muito pequena. É uma medicação cara, a gente sabe que não é uma medicação barata, infelizmente, por mim, estaria no SUS, estaria em tudo que é lugar, mas ainda não é assim, mas vai evoluir muita coisa. Os preços vão ficar melhores cada vez mais, vai ter mais estudos, mais tecnologias, que nem a Nano, que promete mais. Então, o ideal é que você use uma medicação que tem baixa biodisponibilidade, o ideal é que você aproveite ela ao máximo. Então, ela é Nutri que pediu, então se você, me perdoa se eu estiver errado, mas nos 6 meses de nutrição que eu fiz, era assim, no curso de medicina, né, não fiz nutrição,
1 grama de proteína tem 6 calorias, 1 grama de carboidrato tem 6 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Me corrija se eu estiver errado, mas um pouquinho dos macronutrientes que eu sei de nutrição é isso. Então é muito mais fácil você atingir uma quantidade calórica de cerca de 400 calorias, que seria necessário para atingir o máximo da biodisponibilidade. É muito mais fácil você atingir essas calorias usando a gordura do que usando proteína e carboidrato. Muito bem, doutor. Obrigado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que finalizamos aqui as perguntas. O senhor, doutor, quer colocar alguma consideração? Quer falar alguma coisa agora no final dessa live? Cara, me procurem se precisarem de mim. Estou à disposição. Certo, certo. Cara, é um prazer fazer isso, né? Eu faço isso quantas vezes precisar. Eu adoro falar. Estou falando hoje direto, faz 11 horas, né? Olha, Xanxerê, pode me indicar. Xanxerê é a minha cidade. Faz 11 horas que estou falando sobre esse assunto. Então, não é esforço nenhum para mim falar sobre isso. Na verdade, é uma honra. E aí tem eu e tem o cachorro que mais sabe de cannabis no Brasil, que é ele que fica sempre junto comigo. Ele já tem uma experiência de cerca de, sei lá, uns 500 pacientes, né? E aí a gente tá aqui o dia inteiro porque a gente ama fazer isso. Ficamos precisando, é só me chamar. Divide todas as experiências por aí, né? Muito bem. Esse é inteligente, esse cachorro. O que ele sabe de cannabis. Muito bem, vai aprendendo junto. Pessoal, novamente, muita gratidão a todas as pessoas que participaram. Se você ainda tem alguma dúvida, quer tirar essa dúvida, entre em contato lá no perfil do Dr. Felipe, converse com ele, agende uma consulta, tudo fica lá no link da bio. A Nanolab também está disponível para isso, é só entrar em contato com a gente, entre em contato aqui pelo perfil, pelo direct. A gente tem o maior prazer de estar acompanhando vocês e está sendo uma ferramenta útil nessa fase aí de ansiedade, de estresse, de que muitas pessoas vêm passando hoje em dia, meu caro. Muito bem, doutor. Considerações finais, então. Enquanto nós estávamos aqui na live, eu me dispus a ajudar quem está passando por dificuldade lá no Rio Grande do Sul. Se tiver algum laboratório que animar em fazer atendimento social sem custo para o paciente, eu não cobro nada dos pacientes afetados também. Só Deus sabe, quer dizer, os laboratórios também sabem o tanto que a gente pode ajudar. Então, 2 pessoas se colocaram à disposição e eu me coloco à disposição também para ajudar quem está passando por aquilo, porque assim, a nossa vida é complicada, mas uma das coisas que fez eu me apaixonar pela medicina é que muitas vezes que eu queria reclamar, eu olhava para o lado e eu olhava as pessoas em situação muito pior que a minha, sabe? Então eu não tenho do que reclamar. E tem muita gente que hoje vai dormir sem luz, né, cara? Que vai dormir sem cama, que vai passar por no mínimo, uma ansiedade, quem sabe um transtorno de estresse pós-traumático. Cara, eu tô aqui para ajudar, né? Eu escolhi fazer medicina não é porque eu fico bonito de branco que eu não fico, é porque eu gosto de ajudar mesmo. Então, se tiver algum laboratório querendo fazer um programa social com isso, eu estou à disposição. Perfeito, doutor, perfeito. Vamos lá. Quanto às consultas, repete para a gente, com o pessoal do Rio Grande do Sul que tiver interesse, como que precisa entrar em contato com o senhor? Quem foi afetado pela enchente, só entrar em contato no link da bio e aí eu atendo de graça. E se algum laboratório quiser dar o remédio de graça, também fique à vontade. Cara, muito legal, muito legal. Parabéns, doutor, parabéns. Sem palavras, finalizou aí com chave de ouro. Muito bem, muito bem. Parabéns aí pela sua disponibilidade, por esse coração enorme. Muito bem, pessoal, agradeço a presença de todos que aqui tiveram agora. Novamente, doutor está disponível, NanoLab Nutrition disponível. Foi um grande prazer estar com você nessa noite, doutor. Um bom descanso aí, uma boa noite e até mais. Valeu. Obrigado a todos, até mais, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.